pessoal, vamos dar seguimento ao capítulo de número 14 de Gênesis e nós estamos aqui no meio de uma batalha. Aliás, isso aqui daria um enredo para um baita de um filme, né? 4 reis lutando contra 5 reis e Abrão aqui intermediando, interferindo, né? Por conta justamente de que o seu sobrinho Ló foi capturado junto com os invasores que levaram, né, o despojo junto com as famílias e mulheres e crianças. Os caras carregaram tudo junto. Antes, uma pequeno lembrete. Nós não precisamos nos assustar pelo fato de que na época dos patriarcas, ou na época da Bíblia, haviam lutas e haviam povos guerreando contra povos. Isso era mais do que comum, mais do que normal. Se algum desses povos foi ordenado por Deus para que ele fosse destruído, é porque havia um propósito nisso. Nunca se esqueça disso. Por mais que você questione certas coisas na palavra, você pode ter uma convicção: Deus nunca fez nada por acaso e Deus nunca fez nada visando prejudicar alguém. Deus, ele sempre chama as pessoas ao arrependimento. Ele chama pessoas para que elas voltem a andar nos caminhos dele. Mas existe uma hora em que ele percebe que não existe mais retorno, não existe mais volta. Quando não existe mais volta e a pessoa negou todas as opções de ajuda, negou todas as opções de retorno, de voltar a andar nos caminhos do Senhor, só resta uma coisa: só resta a destruição. Então não se assustem, porque na palavra, na Bíblia, tem guerras, tem eventos assim cataclismáticos. Não se assustem com essas coisas. Isso tudo faz parte do julgamento, do juízo do Senhor. Até porque um dia mais tarde, perante o tribunal de Cristo, todos nós teremos que comparecer, né? E ali serão separados as ovelhas dos cabritos, ou seja, aqueles que andaram com Jesus à direita do Pai. Aqueles que não andaram com o Senhor Jesus, negaram, resolveram viver a sua própria vida do jeito como elas queriam viver. Ou seja, desprezando, né, aquilo que Deus colocou, elas serão levadas para a esquerda. Esse vai ser o julgamento, vai ser o terrível momento da separação entre aqueles que serviram a Deus e aqueles que não serviram a Deus. Então, não se assuste com essas coisas, isso faz parte, né, da história e vai fazer parte da história futura também. Vamos ao capítulo 14, mas antes, uma palavra de oração. Pai querido, no nome de Jesus, abençoe esse momento e permita, Pai, que possamos ouvir a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo e peço, vem com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua alegria, vem e Te manifesta e dá-nos entender aquilo que Tu tens reservado para nós nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda a hoste perversa do mundo das trevas seja agora removida e retirada na autoridade e no poder do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que eu oro, te agradeço, Pai. Amém e amém. Muito bem, vamos lá então, capítulo 14, nós tínhamos lido até o versículo número 12, se eu não me engano, né? E aí estão aqui os 4 reis lutando contra os 5 reis, tá certo? Falamos um pouquinho de cada um deles, dos aliados e dos confederados. Vamos adiante então lá no versículo 13, né, que diz assim: um dos homens que conseguiu escapar veio relatar tudo o que havia acontecido a Abrão, o hebreu. Abrão morava próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu. Mamre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube do que o seu sobrinho Ló tinha sido capturado, juntou os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Abrão dividiu os seus homens em grupos e atacou-os durante a noite, e os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco, recuperando todos os bens que tinham sido saqueados, e ele trouxe também de volta seu sobrinho Ló, e os bens dele, e as suas mulheres e os demais prisioneiros. Interessante aqui, né? A primeira vez que aparece essa nomenclatura, Abrão, o hebreu. Rapidamente a batalha aqui então se desenrola, né? E essa batalha então terminou que os invasores vieram e carregaram Ló, que morava em Gomorra, em Sodoma, melhor dizendo, levou eles junto como despojo da derrota desses povos. E aí Abrão soube dessa história. Ele não estava envolvido na luta,
Mas, uma vez que o sobrinho dele foi feito prisioneiro, ele se sentiu obrigado, né, a ir atrás numa uma missão de salvamento. Isso. Essa palavra hebreu, Abrão ou hebreu, vem de Eibri. E a origem exata desse nome ainda é uma questão muito discutível entre os teólogos, ficam discutindo essas coisas. Era usada por estrangeiros para designar aqueles que eram descendentes de Abrão e dos patriarcas. E provavelmente significa um descendente de Eber. Lembra que os hebreus todos vieram da linhagem de Eber. Ou ainda pode designar alguém do outro lado, que veio do outro lado. Ou seja, do outro lado do rio. Isso se aplica também a Abrão, que ele, como alguém que veio da Mesopotâmia, né, imigrou da Mesopotâmia e atravessou o rio Eufrates, e nesse sentido ele poderia ser descrito como um imigrante. Alguns ainda têm identificado, né, os hebreus como Rabiú, que eram seminômades, que se destacaram, né, na arqueologia através das cartas de Tel El Amarna, né, foram encontradas placas de Nuzu e de Mari lá no Egito e na Mesopotâmia. Mas o caráter desses nômades era meio perverso, então é difícil associá-los aos hebreus. E aí temos que, lá no versículo 14, o que Abrão faz? Ele arma, ele prepara a sua frota, a sua armada. Ali diz, tem uma palavra que em hebraico é rik, ele armou, ele mobilizou. Descreve um trabalho muito rápido e eficiente de Abrão, né? E os 318 homens foram rapidamente juntados, eles eram destros, habilitados para a batalha já. E aqui diz assim que foi traduzido literalmente por fez sair, como uma espada que está desembainhada. Então esse é o verbo utilizado aqui pelo autor, né, desse livro. Nenhum homem ficou para trás. Não, 318 atenderam o chamado, né, do seu respeitável líder. E aqui nós vemos então que para guardar essa propriedade, né, do patriarca, tornava-se obviamente necessário possuir um grupo forte, disponível. Então a existência desses 318 mostra que Abrão tinha um exército relativamente forte. Ele era um chefe poderoso. Além desses 318, Abrão também leva consigo alguns dos seus amigos confederados, que eram as tribos de Aner, Escol e Manre. Isso está lá no versículo 24 também. E eles foram leais a ele, Abrão, na hora da emergência e foram junto com ele nessa briga. Eles não estavam sobrecarregados com o seu saque, com a pilhagem, portanto, eles puderam alcançar as tropas de Kedorlaomer com uma certa rapidez, mas não vamos nos iludir que entre um evento e outro aqui pode se passar meses, semanas ou meses, porque a distância, por exemplo, de 100 milhas, ela era percorrida muito lentamente. Mas, enfim, Abrão e todos os seus aliados alcançaram os exércitos que tinham vencido. Isso aconteceu na região, na cidade de Dan. Os invasores fugiram do Oriente, se dirigiram rapidamente para Dan, na fronteira norte de Canaã. E a cidade, ela se aninhava, ficava mais ou menos perto ali do Monte Hermon, a uma certa distância de Cesareia, que era a Cesareia de Filipos. E naquela ocasião, ela tinha o nome de Lechem ou Laish ou Laís. E os danitas tomaram, anos mais tarde, essa cidade e a denominaram de Dan. Bom, vamos adiante. Versículo de número 15, né? No versículo de número 15, Abrão, então, ele se prepara, divide os seus homens e os ataca, até numa cidade chamada Robã, ao norte de Damasco. Robã era uma cidade que ficava a menos de 50 milhas ao norte da antiga cidade de Damasco. E depois do ataque de Dan, o que aconteceu? Abrão e seus guerreiros perseguiram o exército de Kedorlaomer por umas 100 milhas, ou seja, 160 quilômetros, eles perseguindo, né, os caras fugindo e Abrão com seus exércitos indo atrás dele. E no ataque surpresa, né, eles conseguiram sobrepujar os inimigos e recuperar o despojo, os prisioneiros, e novamente Ló estava seguro sob a proteção do seu tio. Abrão estabeleceu o seu poder na região de Canaã. Os povos agora vizinhos teriam que olhar para Abrão
com muito respeito, porque o cara foi lá e derrotou, né, diversos povos que estavam lá unidos. Ou seja, eles viram que havia realmente um poder, né, com esse sujeito, Abrão. E aí no versículo 17 diz o seguinte, olha só que interessante isso aqui. Abrão voltou vitorioso da luta contra Quedorlaomer e os reis aliados. No vale de Savé, isto é, no vale do rei, veio encontrar-se com ele o rei de Sodoma. E Melquisedeque, rei de Salém, isto é, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja com você. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo quanto ele tinha. Aqui tem uma passagem muito interessante. Fala de um sujeito chamado Melquisedeque, né? Retornando então da luta, Abrão foi recebido por dois reis, o rei de Sodoma e o rei, né, Melquisedeque, que nós já vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. O rei de Sodoma expressou profunda gratidão a ele, né? Eles se encontraram num vale chamado Sové, ou Vale do Rei, ou Savé, que literalmente significa uma planície. Provavelmente ficava muito perto de Jerusalém. E aí, além desse rei, também veio o rei, né, Melquisedeque, para abençoá-lo. Tudo isso aconteceu nesse vale Savé, como nós falamos, que ficava ao norte de Salém. Salém é Jerusalém, tá certo? Era o chamado Vale do Rei, ou como memorial também desse próprio incidente, por causa do fato de que essa porção de terra, né, os reis de Judá se reuniam e exercitavam os seus exércitos. Isso acontecia, né, isso vai acontecer mais tarde, quando Judá já é um povo bem formado. Pois bem, nos versículos 18 a 20 fala de Melquisedeque. Quem é esse cara? Ele era rei de Salém. Salém, já vimos, significa Jerusalém. O nome do misterioso personagem significa literalmente rei de justiça, ou meu rei é justiça, ou ainda meu rei é Zedeque. Zedeque é uma palavra hebraica para justiça. Meu rei é justiça. E também o nome pode ser um nome de uma divindade cananita. Isso pode ser porque os teólogos, né, ficam fuçando e procurando e muitas vezes acham coisas duvidosas, e aqui tem uma coisa muito duvidosa, né? Eu particularmente não vejo isso como muito importante. Melquisedeque era rei de uma cidade chamada Salém, que era uma abreviação de um lugar chamado Ur-Salim. Esses nomes, à medida que os anos, centenas e milhares de anos vão passando, esses nomes vão sendo alterados. Então Ur-Salim passa para Salém e mais tarde vai se tornar Jerusalém, Yerushalayim, como eles falam os hebraicos, né? Então, Ur-Salim significa literalmente cidade da paz, identificada como Jerusalém. E as tábuas de um lugar chamado Tel El Amarna edificam justamente Salém como Jerusalém, a Jerusalém de 1400 anos atrás, antes de Cristo, melhor dizendo. E Shalom é uma palavra hebraica para paz, tá certo? Esse rei, Melquisedeque, né, ele era o rei dessa região, desse território de Salam, ou Urussalim, e mais tarde a clã, os reis semitas, eles vão ocupar Salém, e mais tarde ainda os jebusitas vão ocupar essa região, e mais tarde, claro, o povo de Israel virá também para tomar conta desse lugar. O que salta aos nossos olhos, e eu queria assim que você olhasse e parasse um pouquinho para pensar, nunca houve a extensão do conhecimento de Deus na terra, no mundo. E aqui, né, Deus, ele tinha conservado algumas pessoas que tinham o conhecimento dele. Deus tinha conservado, ou seja, não havia só entre os hebreus pessoas tementes a Deus. Haviam pessoas espalhadas pelo mundo que também temiam a Deus. Nesse sentido, eu recomendo uma leitura de um livro chamado Fator Melquisedeque, né, de Don Richardson. Vale muito a pena. Vocês vão descobrir que existem muitos povos no mundo que têm conhecimento de Deus e aos quais nunca foi pregado
assim como nós entendemos como uma pregação precisa acontecer para povos que estão longe, estão distantes. Isso acontece aqui também. Melquisedeque era um homem que temia a Deus. Esse benevolente rei sacerdote, reconhecendo a nobreza, o valor de Abraão, faz o quê? Fornece um lanche para a turma que estava lá exausta. Era um sinal de hospitalidade, de amizade. E Melquisedeque, ele vai louvar e adorar ao seu Deus, El Elyon, que é o Deus Altíssimo, o Deus Supremo. Por quê? Porque Abraão obteve essa grande vitória. E Abraão reconhece que El Elyon, de Melquisedeque, é o rei, é o Senhor, é o Deus Jeová, o mesmo Deus que ele servia. Ou seja, o nome de Deus Altíssimo, que é encontrado em diversos documentos do Rosh Hashanah, que datam do século 14 a.C., gente. Olha que coisa impressionante. É claro que Melquisedeque, ele tinha firmeza na sua doutrina, na sua fé. E a fé dele era tão verdadeira e tão básica e tão forte como aquela fé que Abraão tinha, né? Antes, que fez com que ele saísse do lugar em que ele estava para ir para a terra que o Senhor mostraria para ele. Ou seja, os dois tinham coisas para aprender. Melquisedeque e Abraão, os dois tinham que aprender um com o outro. E se vocês forem ler lá em Hebreus capítulo 7, os versos de 1 até... Hebreus 5, né, dos versos de 1 até 7, e depois também Hebreus 7, versos de 1 até 7, vocês vão ver a história desse Melquisedeque, tá certo? E o aparecimento de Melquisedeque, ele é a primeira vez em que esse termo sacerdote aparece nas Escrituras. E isso é importante porque a partir desse tipo de sacerdócio nós podemos entender o sacerdócio de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, por exemplo, declara que Cristo foi de uma ordem sacerdotal que era muito mais antiga do que a ordem de Arão. E, portanto, o seu sacerdócio ele é superior ao sacerdócio de Arão, né? E reconhecendo essa posição sacerdotal de Melquisedeque, Abraão trouxe dízimos, né, como oferta religiosa. E dar dízimos para Melquisedeque, com isso Abraão reconhece que o Deus de Melquisedeque era também o Deus verdadeiro e o mesmo Deus que ele servia. Isso vocês podem conferir lá em Hebreus 7, versículo de número 9. Tá? E aí nos versículos finais desse trecho, né, no 21 até o final, o rei de Sodoma então disse a Abraão: dê-me as pessoas que você libertou e fique com os bens. Aí no versículo 22, Abraão diz assim: não, de mãos levantadas diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não ficarei com coisa alguma que é seu, nem um fio sequer ou uma simples correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os meus servos comeram e ainda a parte que pertence aos meus aliados, né? Aner, Escol e Manre, que combateram comigo, eles poderiam receber a parte deles. Aqui o Abraão aqui foi muito inteligente, né? Quando ele coloca aí essa situação, porque o rei de Sodoma, ele meio que tenta fazer com que o Abraão tomasse conta dos despojos, né? Mas Abraão ele não tinha empreendido uma guerra para enriquecer, não. O intuito dele era libertar o seu sobrinho. Esse episódio revela que Abraão ele era muito sagaz e ele era piedoso. Sagaz no sentido de que ele viu as intenções, quem sabe até do rei lá de Sodoma, né? E precisamos lembrar também que naquela época era comum, né, de conformidade com as leis dos árabes, que talvez já estivesse em vigor naquele tempo, se alguém se recuperava de algum despojo, ele podia devolver apenas às pessoas e ficava com a parte financeira para si. Isso era uma lei, vamos assim dizer, quando havia uma guerra, uma luta, uma batalha. Foi isso que o rei de Sodoma sugeriu para ele, mas Abraão disse não. Apenas os alimentos que nós consumimos, nós vamos ficar, e também a parte que é de Aner, Escol e Manre. O resto é de vocês, eu quero apenas as pessoas que fazem parte, né, da minha família. Ou seja, dessa maneira, Abraão aqui ele conquista a amizade daqueles homens, que de outra maneira poderiam temê-lo, pois poderiam mais tarde armar uma intriga contra ele. E aqui Abraão se mostra também piedoso, porque ele se mostra leal
ao seu voto ao Senhor Jeová. Foi uma decisão sábia, né, e piedosa do servo do Senhor. Aliás, essas decisões sábias e piedosas dos servos do Senhor são algo comum para aqueles que vivem na presença dele. Aqui eu aprendo o seguinte, que se eu andar nos caminhos do Senhor, o Senhor também vai andar comigo e vai me abençoar, vai me guardar, vai me proteger. Isso é tão certo como eu aqui estou falando contigo. Coloca a sua vida nas mãos daquele que tem todo o poder. Amém? Vamos orar ainda, gente? Pai querido, obrigado por esse momento e obrigado pela tua poderosa palavra. Abençoa a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. E que o nome do Senhor Jesus seja honrado, glorificado e exaltado na vida de cada um. Eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.